A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que fica aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição 8, que fala Família, uma obra em permanente construção. Essa revista, ela é da editora Betel, aqui nós usamos, e esta aula vai ao ar dia 25 de fevereiro, vai ser ministrado aí na sua igreja no dia 25 de fevereiro, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você deixe seu like, pois isso ajuda pra caramba a distribuir esse tipo de conteúdo. Se você ainda não está inscrito aqui, considere se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Essa lição 8 vai falar sobre a construção da família e o quão permanente esta obra é. Aqui no texto áureo diz o seguinte: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, versículo 9, está falando que o casamento ele não é simplesmente uma união de pessoas, ele é também uma união de propósitos e um propósito divino, né? Se Deus uniu, o homem não pode separar esse propósito. Verdade aplicada vai dizer o seguinte: a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com a compreensão, amor e o carinho. Você pensa que é só ter dinheiro, escolher a pessoa, assinar o papel e casou, tá pronto? Você está enganado. Você pode namorar quanto tempo for, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas tem muitas particularidades que você só vai conhecer do seu cônjuge, né? Quando ambos estiverem debaixo do mesmo teto. E aí aqui a ideia é essa, é que quando você se casa, quando você assina o documento lá no cartório, a construção da família ela ainda permanece, né? Com o tempo também vão vir os filhos e então um novo cenário, novas pessoas nesse ambiente, novos personagens, e aí entra toda aquela instrução que você teve do seu pai e da sua mãe para até que este momento chegasse. Objetivos da lição vai dizer o seguinte: mostrar que a família é uma obra em processo, explicar que o casamento não pode ser experimental e orientar que o casamento é um aprendizado constante. Desde referência, nós temos Salmos 128, versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Esse Salmo 128, ele começa dizendo que aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. O que é isso? Ele é uma pessoa feliz. E também não só temer ao Senhor, mas também andar nos seus caminhos. Não adianta a gente ter instrução da Bíblia e não aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas o homem que teme ao Senhor, ele tem benefícios dentro de casa, benefícios na família. Vai ter a mulher como videira frutífera, os filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, vai vir a paz sobre Israel, os filhos dos filhos. Então, assim, só esse salmo, ele já traz muitas promessas para aquele homem que é o cabeça, que é o dono da família, responsável pela família, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A introdução aqui vai dizer o seguinte: uma família não se faz do dia para o outro. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família. Não pense você, família é um projeto pronto, já falei no início, mas que certamente nós vamos aprender com pessoas que já têm experiência. Famílias bem antigas, senhores e senhoras, vamos aprender com os nossos avós, vamos aprender com os nossos pais, vamos ter problema? É claro, toda família dá problema. Olha lá o começo da Bíblia, Gênesis, eu canso de falar aqui, né? Adão e Eva foram colocados para fora do paraíso por causa de uma desobediência, e os primeiros filhos desse casal, né? Já teve ali, com Caim e Abel, o primeiro homicídio. Então, toda família dá problema. Toda família dá problema. Mas se nós estivermos
afixados na rocha que é o Senhor. Ele nos dá a instrução para conseguir conduzir essa família e para ter uma construção permanente. Por isso diz aqui a semeadura diária. Primeiro ponto vai falar o seguinte: a família é uma obra em processo. Definição de processo: conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo, ação continuada, realização contínua, algo em andamento, em desenvolvimento, em construção. Casa não vem pronto, se constrói. Casamento não é sorte, loteria, mas uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz. Você tem o marido que você faz. Esposa não vem pronta, você faz. Você tem a esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser espelho do que você é, como você se relaciona ou como você trata. Certamente você já deve ter ouvido lá em Provérbios, diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E isso aí é fato. Se você ama sua esposa, se você ama seus filhos, se você cuida deles, eles também vão retribuir isso, eles vão cuidar de você, eles vão amar você. Se você se predispõe a amar sua mulher como Cristo amou e se doou pela igreja, né? Certamente sua esposa não terá dificuldades em submeter-se a você, né? Como é o papel dela, como diz aqui a Bíblia. Então, esse processo diário ele acontece com uma semeadura diária e também vai requerer de nós um esforço, porque não é fácil, sabemos que não é fácil. Vamos ter problema, mas é possível. A Bíblia diz que é possível sim, e nós temos exemplos disso. 1.1 vai falar o seguinte: o que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca conforto em algo pronto. Casamento não se vende na loja da esquina, nem no shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda. Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos ao fim do processo. Depois virão os filhos. Depois eles se casam e juntam-se a nós, genros e noras. Pessoas vindas de outros ambientes, outras culturas, outras criações. Precisamos aprender a conviver. Depois chegam os filhos dos filhos, os nossos netos, e alguns alcançarão os bisnetos. É uma nova experiência. Cada fase é um ciclo e vamos adaptando a cada etapa. Quando chega a velhice, ainda temos que aprender a lidar com ela dentro do casamento e da família. Tudo é um aprendizado e uma nova fase que estamos passando e construindo. Veja que interessante. Quando você escolhe uma esposa ou quando você escolhe um esposo, existem experiências, vivências, criações diferentes, né? A Bíblia nos orienta a não fazer o julgo desigual, casar crente com crente, né? O próprio pastor Cláudio Duarte, ele fala que é o crente com crente, o espírito com espírito, o católico com católico e por aí vamos, para que haja uma concordância, para que vocês concordem justamente até na hora de buscar a Cristo, é o que diz a palavra. E aí, uma coisa interessante é que ele fala que não se vende na loja da esquina, nem no shopping. Casamento não é loteria. Então, assim, não tem sorte. Você vai conhecendo a pessoa, você vai convivendo com ela, você vai entendendo as nuances, os seus medos, os desafios. Muitos vêm com traumas, e aí é responsabilidade tanto do marido quanto da esposa estar ao lado do seu companheiro nos momentos difíceis, né? Nos momentos bons também. Claro, quem que não quer festejar, quem que não quer se alegrar, mas principalmente nos momentos difíceis, sendo uma mão para ser estendida, falando vamos caminhar juntos, vamos caminhar na mesma direção juntos. E aqui fala que é um ambiente cultural. Você vai ter filhos, esses filhos vão se casar com alguém, vão ter outras culturas, né? Antigamente, as famílias elas viviam não dentro da mesma casa, mas no mesmo arraial, né? Era como se fossem vilas, várias tendas juntas, e aí realmente existia essa relação de um com o outro, várias criações diferentes. E aí a gente precisa se adaptar a esses ciclos, a esses momentos, né? Até que a velhice chega. E a gente precisa aprender a lidar com isso também. 1.2. No começo do casamento não sabemos quase nada. Diz o seguinte: todos estão aprendendo e procurando se firmar. Você é aluno e professor ao mesmo tempo.
A família é uma grande construção que acaba com o fim da vida. Por isso, todos nós estamos em obra. Precisamos aprender e nos esforçar a fazer valer a pena estar casado. Se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua seu relacionamento sobre os ensinos do Senhor Jesus. Ninguém nasce sabendo, nem vira craque de uma hora para o outro. E com o tempo adquirimos maturidade. É como se fosse uma construção de cimento e tijolos. Quando a gente acha que concluiu, precisamos aumentar os compartimentos, trocar alguma parede de lugar ou estar sempre em reforma. O tempo sempre vai trazer novidades, dificuldades, aprendizados e, como aqui é dito, às vezes a gente é aluno e às vezes a gente é professor. Às vezes a gente aprende com alguém, com algum casal que já está mais à frente na questão de idade ou que já passou por um problema que você está passando. Às vezes a gente é procurado também para falar assim, pô, você já passou por isso? Você me ajuda com isso? E a gente tem essa experiência para poder fornecer. Mas o casamento não é uma coisa linear. Você casou e aí você não vai ter filho. Talvez em algum momento você pretenda ter, talvez seja no começo do seu casamento, talvez na metade. Talvez você pretenda ter um e Deus mande dois, né? Então, sempre vão existir situações com as quais a gente precisa se adaptar para continuar caminhando na direção que é Cristo e sempre ao lado do seu cônjuge e os filhos juntos também, está certo? O próximo tópico, 1.3, diz o seguinte: não existe casamento perfeito, porque somos imperfeitos. Estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, do temperamento, da volubilidade, da mutabilidade. Estamos o tempo todo estudando nosso cônjuge. Para tudo que vale a pena na vida precisa de esforço. Para tudo na vida tem um preço. Quem não quer pagar, desista. O casamento não é diferente, é um esforço contínuo para conviver. Casamento perfeito é uma utopia, mas o casamento de sucesso é quando você pode dizer ao outro tudo ou qualquer coisa, sem segredos e mentiras ou reservas. Quem fez o projeto foi Deus. Então, o projetista orienta a construção de acordo com as normas traçadas. Quando se segue o projeto, não tem como a casa ser mal construída. Aqui eu grifei 100% possível de convivência. Dá para conviver. Se você namorou e não teve nenhum problema, se você conseguiu caminhar, meu irmão, o casamento vai ter problema, é certo, mas dá para ter uma convivência, tá? E aqui ele fala também que há um esforço contínuo para conviver, mas ninguém é obrigado a casar, perceba? Nem todos vão ser chamados para casar, que acaba sendo um ministério, um chamado, né? Ser pai de família, administrar outras coisas, ser uma mulher submissa a um homem, nem todos estão preparados para isso. Alguns vão ficar solteiros. E aí, é importante ressaltar que, como você não é obrigado a casar, você namora, você conhece, você noiva, mas depois que você diz o sim, esse sim vai até que a morte os separe. Então é importante obedecer aos chamamentos e às ordens do Senhor. Segundo ponto diz o seguinte: o casamento não pode ser experimental. Precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, até que a morte separe. Não é até que alguém surja um problema, não é até que surja um problema, uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado. Muitos pensam e falam: vou me casar, se não der certo, separo. Marcos 10:9 diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi o que eu falei um pouquinho aqui atrás. A gente não pode pensar que o casamento vou testar, vou ali ver, caso isso não der certo, eu volto lá no cartório. O nosso sistema jurídico civil, ele até permite que você se separe, tá? Porque não é uma escravidão. Mas a Bíblia diz que o casamento ele é para sempre. Você tem que ficar com aquela pessoa até que a morte os separe. E aí, por isso, a necessidade de escolher bem o seu cônjuge. Existem alguns casos, como a questão da traição, como a questão da violência, que também é traduzido como um abandono, onde você pode realmente se separar, né?
o casamento ele já acabou ali há muito tempo quando esse tipo de coisa acontece. Mas, quando o perdão for viável e houver a necessidade de tentar construir novamente, tentar mais uma vez, claro que essa sempre deve ser a primeira opção. Mas você se separa justamente para que você não seja escravo um do outro na questão civil, né, no jurídico. Mas a gente entende que casamento é até que a morte separe. 2.1. O casamento não pode ser descartável, diz assim: precisamos preservar, perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável, que significa não pode ser jogado fora a hora que quiser. Quem usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta, joga na lata do lixo. Descartável é aquilo que não se destina a conservar nem a consertar. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro ou consertar o que não saiu a contento. Já pensou começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você tem construído com muito sacrifício. Com 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado, olhar para trás e saber o que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez do descarte. Precisamos dar o nosso melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nosso relacionamento. Olha que interessante. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Precisa, porque precisa mesmo, porque a Bíblia fala que é até o fim. Como eu falei anteriormente em 2 slides, ninguém é obrigado a casar. Você pode namorar e não dar certo. Você pode noivar e não dar certo. Mas se você chegou até o cartório, porque a gente precisa respeitar a lei. Se você chegou até o altar, virou para aquela pessoa e se comprometeu a ficar com ela na alegria e na tristeza, meu irmão, é até que a morte os separe. E aí aqui a gente fala que já pensou em começar tudo de novo? Eu não sei quantas vezes vocês já namoraram, mas eu já namorei um bocado de vezes. E chega a ser cansativo. Conhecer outra pessoa, conhecer a família, tudo de novo. Aí vai naquele churrasco, vai nas saídas. Meu Deus, eu fico até cansado de imaginar. Graças a Deus eu casei. Não quero ter que passar por tudo isso de novo. Mas é isso, gente. Enquanto você namora, você pode passar por tudo isso de novo. Mas imagina um casamento de 30, 20, 10 anos, ter que reconstruir. Às vezes você tem filho. Realmente não é o que o Senhor projetou. Claro, existem casamentos que realmente levam à risca até que a morte os separe. E um dos dois, né, o cônjuge acaba falecendo, acontece alguma coisa. E aí querendo, podendo, lógico que você tem o seu direito de ter uma família, né? A Bíblia fala que no casamento não, no céu não se casarão e nem se darão em casamento. Então eu acredito que lá, naquele grande dia, naquele grande local, não teremos os nossos parceiros, seremos todos irmãos, tá certo? 2.2, o casamento não pode ser volúvel. Diz assim: qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado facilmente, instável, variável. Uma hora quer, outra hora não quer mais. Devemos ter em mente que a inconstância é um inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho, a não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Tradicional, deixa a vida me levar. Precisamos encarar os problemas de cada dia, não adianta deixá-los acumular. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente. Eu marquei aqui a palavra inibidor na frase ter em mente que a inconstância é o inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. O Senhor só nos entrega algo quando nós amadurecemos e entendemos a vontade dele. Aí o Senhor fala assim: meu filho entendeu, eu vou entregar isso para ele. Se hoje você consegue andar numa direção ao qual o Senhor te colocou para andar e amanhã você já está andando em outra direção, meu amigo, o seu aprendizado, o seu crescimento espiritual, ele vai ficar muito debilitado. No casamento não é diferente. A gente precisa andar
marido e mulher na mesma direção, para que a gente possa crescer, aprender, desenvolver e ter experiência com Cristo. Tem uma coisa interessante aqui no texto, deixa eu achar. Precisamos encarar os problemas de cada dia, não adianta deixá-los acumular. Meu amigo, o problema que você não resolve, ele não se resolve sozinho. Não adianta varrer a sujeira para o tapete que ela não vai sumir e aparecer em Nárnia. A sujeira ela precisa ser jogada para fora, ela precisa ser resolvida, assim como o problema. O problema, ele muitas das vezes é aquele problema que você não resolve, ele vira uma bola de neve. E aí depois, na hora de resolver, vai dar uma trabalheira. É igual aquela conta, o rotativo do cartão que você não paga. Os juros, ele é diário e não é uma taxa pequenininha não, é um negócio descabroso. Então, se o Senhor te deu um leão por dia para matar, mate um leão por dia. Não deixa o leão de hoje para o dia seguinte, não. Vai dar problema. Mas também não precisa ser ansioso. Já matou o leão de hoje? Amanhã você mata o leão de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso por nada. 2.3 diz o seguinte: o casamento não pode ser por conveniência. Nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Conveniente é aquilo que atende ao gosto de um dos lados, o prazer só de um dos lados. Quando um dos cônjuges começa a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso, pois conveniente é quando convém à pessoa, que é favorável ou interessante, que dá lucro, que satisfaz e na hora que atende às suas expectativas. Só serve se lhe trouxer bem-estar. Pessoa que vive egoisticamente, uma vez satisfeito o seu desejo ou a sua vontade, o resto ele não está nem aí. O corpo de um pertence ao outro, mas se não for bom para os dois lados, esqueça, delete. No casamento, nenhum dos cônjuges pode ser individualista. Veja bem, vocês já devem ter ouvido aquela frase que diz que o combinado não sai caro. E casamento, se você não abrir a mão algumas vezes, até da sua razão, né? Já ouviu que às vezes é melhor ter paz do que estar certo? É sobre isso, né? Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa, recuar, dar um passo para trás em nome da nossa relação, em nome do nosso casamento, para ter paz, para continuar em frente. Se eu e a minha esposa formos muito rígidos, em algum momento isso vai dar problema, em algum momento isso vai quebrar. E aí, um desentendimento, não há vencedores. Aqui ele fala sobre a questão da conveniência. Não adianta estar bom só para mim se não estiver para minha esposa também. E vice-versa. Então tudo precisa ser conversado. Às vezes o cara, a gente vai falar isso mais à frente, mas às vezes o cara quer jogar o futebolzinho dele no final de semana e aí a esposa não pode sair com as amigas, porque só não pode, porque o cara não quer, às vezes é ciumento. Então é ruim, tem que ter direitos iguais, tem que ter uma liberdade igual para ambos e ser legal para ambos também. 3.0 diz o seguinte: o casamento é um aprendizado constante. O aprendizado é um processo contínuo de habilidades, de adquirir conhecimento, competências, habilidade e mudar comportamento. É preciso estar fundamentado em Cristo, aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família, pontos que podem convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles e com a família que os cercam. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes. Aprenda a cortar as arestas e a lapidar as pedras preciosas. Casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Então não adianta você ser rígido demais, é o que diz aqui o final do texto. É preciso, em determinados momentos, ser flexível com o seu parceiro, com a sua parceira. O aprendizado é um processo contínuo. Sabe quem diz isso? Piaget, que é um dos nomes mais fortes dentro da pedagogia. Ele diz que enquanto você está vivo e lúcido, você tem competência e capacidade para aprender. É por isso que a família está em constante construção.
está sempre aprendendo algo novo. E aí, talvez, às vezes, você esteja cascudo, você passa a ter filhos e você vai aprender com seus filhos também. E não só aprender, você vai ensinar também, porque você precisa instruir seu filho no caminho que ele deve andar. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Dentro da igreja é interessante você saber o versículo e o capítulo, mas fora da igreja você precisa viver o versículo e o capítulo, porque muitas Bíblias fora da igreja que serão lidas será a sua vida. A Bíblia que muitos vão ler vai ser o seu comportamento fora da igreja. 3.1. A cultura machista é prejudicial ao casamento, diz assim. Machismo é o exagero, senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento expresso por opiniões ou atitudes de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade de direitos e deveres com as mulheres. Machismo pensa que sempre está numa posição superior ao feminino, ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são sempre superiores às mulheres. A mulher perde o seu direito de livre expressão, perde a sua personalidade, sendo forçada pela sociedade machista a servir e assistir vontades dos homens, custe o que custar. O homem foi dado o lugar de cabeça, cabeça e liderança. Liderança não é um déspota. Líder discute o assunto em pauta. O líder procura chegar a um acordo antes de bater o martelo. Devemos conviver com entendimento para que nossas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3,7 vai dizer que aquele que trata a sua esposa com desonra tem a sua oração impedida. Impedida de quê? De chegar ao céu. Olha que BO, olha que problema. Imagina você desonra a sua esposa, tá lá orando, tá lá jejuando, tá lá de joelho dobrado e a sua oração não passa do teto da sua casa. Olha que problema. Não o machismo não é uma coisa boa, ele coloca a mulher numa posição inferior, mas não inferior de submissão, porque isso é positivo, inclusive a Bíblia fala sobre. É uma posição de escravidão, é uma posição de como se a mulher não fosse nada, como se ela devesse obedecer tudo e qualquer coisa que o homem diz. Lógico, o homem que não é bíblico, né? Porque Jesus jamais iria pedir algo para sua esposa que fosse contra a vontade do Senhor, né? Mas existem homens machistas, homens que acham que mulheres não têm direito, que não tem que trabalhar, que tem que ficar em casa, que dirigem mal, que só devem ficar com a barriga lavando louça. Então, assim, isso é prejudicial, isso é muito problemático. O homem de verdade, ele respeita, conversa com a mulher e ouve e trata ela como vaso mais frágil. Ele não pode se reportar à mulher de igual para igual, porque psicologicamente a mulher é mais frágil. Isso é o que diz o versículo e sobre a questão de tratá-la como vaso mais frágil. Não é a questão do sexo frágil, mas é para tratar ela como se fosse aquele vaso de cristal, aquele mais caro que você tem na sua casa. Pega essa aí que é boa. 3.2. A cultura feminista prejudica ao casamento. Falamos do machismo, vamos falar agora do feminismo. Também diz o seguinte: feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Pede o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Essa corrente de pensamento diz que a atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. O feminismo não quer emancipar somente no mercado de trabalho. A principal crítica feita a essa corrente é de dominação do homem. O feminismo procura apontar que os indivíduos são iguais ou possuem o mesmo valor dentro de uma sociedade. A mulher foi dada como submissa ao seu marido. A missão está com o homem. A mulher, na qualidade de submissa, ajuda o seu marido em tudo e o auxilia na execução de suas responsabilidades e projetos. Mesmo com o desenvolvimento intelectual e profissional das mulheres, não podemos esquecer que perante a Bíblia Sagrada, no casamento, cada um tem o seu papel. As mulheres, por muito tempo, foram tratadas como qualquer, né? Dentro do sistema jurídico, político,
até do Brasil, a mulher levou muito tempo para votar, para ter o direito ao voto como o homem tem hoje, né? As mulheres também não poderiam participar de nominata, não poderiam concorrer a um cargo político, seja de prefeita, seja de vereadora. Hoje nós temos muitas mulheres à frente, né? De cidades, à frente da Câmara, e que desenvolvem um trabalho muito bom. Nós temos mulheres na igreja que coordenam trabalhos de excelência também. Isso realmente precisa acontecer. Um problema que a gente tem muito grande na sociedade é a questão salarial. Às vezes mulheres recebem menos do que homens, às vezes o empregador ele opta por contratar homens porque o homem não engravida, né? Então a mulher fica quase 6 meses fora do seu posto de trabalho e ele acaba não tendo tanto problema para colocar uma mulher. Mas a gente entende também que não existe uma contrapartida do governo com a questão disso. Então acaba ficando realmente muito caro para o empregador. Não estou dizendo que eu sou favorável a isso e nem esse tipo de pensamento, mas é que o governo precisa realmente, em alguns pontos, equilibrar essa equação. Mas como é dito aqui no final do slide, no casamento, cada um tem o seu papel. Não pense você que sua mulher vai ficar trocando gás, vai ficar trocando resistência de chuveiro, vai ficar matando bicho que entra em casa, quando ouvirem passos, né, dentro de casa ou no quintal. Isso tudo é função do homem, o homem que deve servir e proteger a sua esposa. Então, a gente sabe que dentro do casamento existem esses papéis, eles estão muito bem definidos segundo a Bíblia, tá certo? Para terminar, 3.3 diz o seguinte: aprenda a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Diz assim: compreender os limites da pessoa amada, limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência, aceitar as preferências, os hábitos, as tradições regionais de famílias e de igreja, aceitar as escolhas diferentes sem criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa de habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. O elogio se esquece, a crítica se leva para o túmulo. Existem formas inteligentes de discordar de uma coisa, não sendo deselegante. Quem ama o seu cônjuge ama a si mesmo. Aprender a se cuidar. Se o seu cônjuge me ama, ele nunca vai ser traído por outra pessoa. Isso é uma utopia. O seu cônjuge está vendo gente interessante todo dia, gente bonita, gente vestida, gente cheirosa, gente que preenche os vazios que você deixa. Mesmo dentro de casa, os cônjuges precisam estar asseados, arrumados e cheirosos. Não descuide da sua aparência. Eu frisei esta frase aqui que diz o seguinte: ele nunca vai ser atraído por outra pessoa. Eu discordo disso, tá? Todos os dias nós convivemos com pessoas, homens e mulheres, sejam crentes ou não, mas a gente sabe que existem sentimentos que às vezes nos dominam. Tal forma é como a dependência de vícios, né? A gente conhece pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, em prostituição, em pornografia, e a gente precisa aprender a ser mais forte ou a pedir a Deus força para dominar esse tipo de coisa. A palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração do homem. E às vezes sim, a gente se sente atraído por outra pessoa. Mas o homem que se deixa dominar, ou a mulher, né? Por esse sentimento, por esse pensamento, ele se torna primitivo e escravo dos seus desejos. O Senhor nos livrou disso. Nós éramos escravos do pecado e agora somos servos dele. Então, é possível que em algum momento você se sinta atraído por alguém, mas você precisa saber que você é crente, que você é casado, que você tem alguém na sua casa esperando por você, que é o seu cônjuge, e é preciso respeitá-lo para tratá-lo bem. Lembre-se de uma coisa: se você não dá a devida atenção e o respeito à sua mulher, talvez outro dê. Então é melhor ocupar o espaço que lhe é devido, tá certo? Aqui no final ele fala que os cônjuges precisam estar asseados, arrumados e cheirosos. Não descuide da sua aparência. Às vezes a gente casou tão bonitinho e depois de 6 meses, um ano, vira um dragão, né? E não foi assim que nenhum e nenhum outro se conheceram. É por isso que é preciso cuidar do seu corpo, é preciso cuidar da sua saúde também, tá?
Outra coisa interessante é os cônjuges precisam estar asseados. Nunca vá dormir estando com um problema para ser resolvido com a sua esposa ou com seu esposo. Satanás se vale de pequenas brechas para ficar entre o casal. Então peça desculpa, peça perdão, resolva aquilo antes de ir para a cama, antes de se deitar com a pessoa ao qual você é casado. Isso é muito importante. Isso é uma dica simples, mas que preserva muitos casamentos, tá bom? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Fico agradecido pela sua paciência e pela sua audiência. Deixa o like no seu vídeo, porque isso me ajuda demais. Se ficou alguma dúvida, deixa aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização desse canal. Se você não está inscrito, considere se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.